Mensagenzinha de Deus para o seu coração, que se encontra lá em Gênesis, capítulo 49, onde a mensagem já tem como título: Jacó abençoa seus filhos e morre. Ouça com atenção essa palavra, pois é muito linda. Deus chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai vós e anunciai vós ei o que vós há de acontecer. Nos derradeiros dias, ajuntai vós e ouve, filhos de Jacó, e ouve a Israel vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste. Subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajuntem, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa. Subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despedaçará. O certo não se arrederá de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amará o seu jumentinho, amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à cepa. Mais excelente ele levará a sua veste. No vinho e na sua capa, em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios. E o seu temor será em Sidom. Isaque é jumento de fortes ossos, deitado entre os dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa. E abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será a serpente
junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares dos cavalos e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero o Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. O seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Naftali é uma serva solta, ele da palavra formou. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram o seu arco. Porém, susteve-se no forte e os braços de sua mãe foram fortalecidos pelas mãos dos valentes de Jacó. Doendo e o pasto é a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus, de cima com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênção dos peitos e das madres. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos de meu pai até a extremidade dos esteiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça de que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerás a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai. Quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a sua benção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Heteu. Na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Heteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Éter. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Glorificado seja Deus. Meus amados, aqui se encontra nessa mensagem o que um pai relata a todos os seus filhos, que reunidos todos foram 12 tribos. E aqui o seu pai fala conforme
cada um, para que cada um possa desfrutar daquilo que o seu pai deixou, conforme o seu entendimento e conforme a vontade de Deus na vida de cada um. Os pontos referentes dessa mensagem eu trago até você, pois são muitos esses pontos, né? Mas eu vou trazer aqui uns pontos bem rapidinho para que não se alongue muito. Glorificado seja Deus. A partir do versículo 1, o ponto referente fala: nos momentos finais da sua vida, Jacó reuniu seus filhos e profetizou a respeito da vida deles e do seu futuro, no plano divino da redenção. As bênçãos e as maldições deste capítulo estão condicionadas à qualidade do relacionamento com Deus por parte dos descendentes de Jacó. Aqui Jacó falava das bênçãos e das maldições, a qual o seu povo passaria, a qual o seu povo viveria. E dentro dessa mensagem, isso tudo era conforme a vontade de Deus, porque tudo nessa vida é conforme a vontade do nosso Criador. A partir do versículo 4, o ponto referente vem falar de Rúben. Rúben era o primogênito de Jacó. Como tal, ele tinha o direito à primogenitura e à primazia da liderança, honra e autoridade sobre os demais. Porém, esse direito foram anulado devido ao seu incerto com Bilá, concubina de seu pai. Noutras palavras, a degeneração do caráter manifesta por tais atos baixos pode destituir uma pessoa para sempre de posição de liderança. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus amados, aqui, esse ponto referente vem falar de Rúben, que era o primogênito e tinha ali o direito de primogenitura, primazia de liderança, honra e autoridade sobre os demais irmãos. Mas esse posto foi perdido por causa de um ato, sem pensar. Quantas vezes nós tomamos atitude em nossas vidas sem pensar e pagamos um preço e não sabemos o porquê. Mas nós devemos saber que cada ação tem uma reação. E ali ele perderia a posição de líder, como o filho mais velho, ele tinha toda a autoridade e domínio e comando para com os demais irmãos. Mas por causa do seu ato, ele ali perdeu a sua posição, né? Glorificado seja Deus, porque nos corrige conforme a sua vontade, diante dos nossos atos, diante de cada consequência que nós tomamos sem sabedoria. Portanto, meus queridos, meus amados amigos e irmãos, sempre que for fazer algo, peça a Deus sabedoria. Não se aceda, não se antecipe, não vire nenhuma página sem o consentimento de Deus. Que cada um de nós façamos conforme a vontade do nosso Criador. O que Deus quer que nós faça? Que nós ajoelhe, ore, peça sabedoria e discernimento
para tomarmos qualquer decisão, para que não venhamos tomar decisões erradas e fazer aquilo que venha desagradar o nosso Criador. Porque se como criatura nós desagrada uns aos outros, imagina aquele que é o nosso Criador, que é perfeito, que criou tudo conforme a sua perfeição, tudo conforme o seu caráter, a sua bondade e a sua misericórdia. Quantas vezes nós fazemos algo que machuca aqueles que estão ao nosso redor, que talvez são mais falhos do que nós. Imagina como se sente o nosso Criador. Se nós, como criatura, estamos desagradando uns aos outros, imagina o nosso Criador que é perfeito. Quanta decepção. E quantos pulos de alegria não dá o inimigo quando nós desagradamos o nosso Criador? Porque quando nós desagradamos o nosso Criador, nós envergonhamos a Ele. E o inimigo bate palma. Portanto, não dê essa alegria ao inimigo. Seja forte. Que sejamos fortes, eu, você, todos nós, que sejamos fortes o suficiente para entender que devemos pedir sabedoria ao nosso Criador. Pai, me livra dos maus caminhos, me livra das maus atitudes que eu possa tomar. Me dê sabedoria para que eu não venha tomar nenhuma atitude que venha ferir o teu caráter, ó Pai querido. Que devemos pedir sabedoria ao nosso Criador. Amém? Um ponto referente aqui a partir do versículo 7. Ouça o que fala. A maldição que Jacó pronunciou contra Simeão e Levi, no versículo 5 e 7, era de natureza condicional, da mesma forma que todas as outras bênçãos e maldições desse capítulo, por causa do posicionamento de lealdade ao Senhor por parte dos levitas, e é a família de Levi. Na cena posterior do bezerro de ouro, a maldição pronunciada aqui foi removida, sendo-lhes concedida uma benção e uma posição de honra. Glorificado seja Deus. Vê-se assim que maldição pronunciadas contra um pai e sua família podem ser aniquiladas mediante arrependimento e a fé em Deus por parte dos filhos. Meus queridos, aqui fala esse ponto, que mesmo quando nós erramos, mesmo estando nós errados, se não fosse a misericórdia de Deus e nos perdoar, nós estaríamos extintos. Mas quando há arrependimento, há renovação. Quando o arrependimento bate e nós permanecemos fielmente ao nosso Criador, Ele se arrepende e nos perdoa, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. E Ele está apto a perdoar nossos pecados, desde que nós se arrependa, desde que nós busque verdadeiramente o nosso arrependimento e diga, ó Senhor, me perdoa porque eu sou fraco, porque eu sou falho. Oh, Pai, queria eu ser uma pessoa melhor, ser uma nova criatura. Queria eu ser mais forte, queria eu ser mais correto nas minhas atitudes, queria eu ser melhor em atitude, perseverar mais, buscar mais a Tua face para que eu não viesse errar tanto. Amém? A partir do versículo 10, o ponto referente fala, a benção outorgada a Judá. Versículo 8 ao 12, indica que os direitos da primogenitura lhe foram concedidos e, portanto, as bênçãos prometidas a Abraão. A suma dessa promessa e que todas as nações seriam
abençoada através de Judá, pela semente da mulher. Aleluia. A Judá foi dito que seus descendentes governariam seus irmãos, até que venha Silo. Esta promessa foi passionalmente cumprida no fato da linhagem real de Israel ter sido a do rei Davi, um descendente de Judá. Silo provavelmente significa aquele a quem pertence, e em certidão pleno. Refere-se ao Messias vindouro, Jesus Cristo, que veio através da tribo de Judá. Jacó profetizou que todos os povos lhe seriam sujeitos e que ele traria grandes bênçãos espirituais. Glorificado seja Deus para todo o sempre. Aqui já começa a falar da vindoura, da vinda do Cristo Jesus, do nosso Salvador. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque um dia foi profetizado. Jacó profetizou, né? O vindouro Cristo Jesus que veio através da tribo de Judá. Jacó profetizou com todos os povos lhe seriam sujeitos. E ele traria grandes bênçãos espirituais. E aqui estamos nós, para a honra e a glória do nosso Deus, que fez com que todas as nações, passando de gerações em gerações, de pai para filhos, de filhos para pais, até chegar até nós. E aqui hoje foi lido mais um capítulo, o capítulo 49 de Gênesis. Glorificado seja Deus. E aqui já começa a falar da tribo, das bênçãos e do que o Senhor Deus falaria ao coração de cada um, e Jacó profetizava aqui da vindoura do Cristo Jesus. Glorificado seja Deus por essa mensagem, meus amados. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar a minha vida, a sua casa, a minha casa e as nossas famílias, a minha família. Que o Senhor nosso Deus possa colocar a sua mão protetora nas nossas vidas, para que nós possamos, em nome do seu Filho amado, estar servindo verdadeiramente e cumprindo o ídolo de Jesus. Porque ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aqui estou eu, porque um dia Jesus enviou alguém para falar do seu amor para mim. Eu era chamado de bêbado, de alcoólatra, de sem futuro aos olhos do homem. Mas aos olhos do meu Criador, eu tinha um grande futuro. Você pode não ver, eu possa não enxergar. Mas só o fato de eu estar levando essa mensagem até você mostra que o futuro a Deus pertence e não ao homem. Não pare, porque se alguém disser que você não tem futuro, o futuro a Deus pertence, tudo é dele. E aqui estou eu trazendo essa mensagem até você, porque um dia o Senhor acreditou e disse: esse é um vaso escolhido para levar a minha palavra adiante. E aqui eu estou, para a honra e a glória do meu Criador, por tudo que ele fez na minha vida. Eu sou grato a ele, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido Deus Pai maravilhoso, te agradeço pela linda palavra que foi lida nesse capítulo 49 de Gênesis. Pai, chega nos hospitais, chega nos presídios, chega, meu Pai, aonde essa mensagem, aonde eu não posso chegar, chega com essa mensagem, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoando, curando e libertando a todos. Para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus.